638. Nós vamos retomar no 638, onde a gente vai ver sobre no terceiro dia ressuscitou dos mortos. É isso, né? Isso. Perfeito. Então vamos pedir a graça de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, Pai, e do do Filho e do Filho, do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações vossos dos vossos. fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Gente, vocês não estão ouvindo o som que está aqui, né? Não, Tá bom. Tá eu estou passando um escutando. trio elétrico lá fora, não sei, tá uma Não, eu estou loucura aqui. escutando aqui o som do ventilador do computador e só, mais nada. Então tá ótimo. Vou iniciar lendo? Bom, a gente continua. A 638. O que é, Flávia? Ah, uma passeata de Jesus aqui que está tendo na rua aqui. É um trio elétrico de uma passeata aqui. Tô vendo que tá bastante movimento. E você vê, né? Glória a Deus. Jesus não, ele falou, não, deixa eu não atrapalhar o estudo deles para ver se eles não perdem a coisa, porque nós não estamos É, escutando aqui, não, tá? maravilha. Não vai atrapalhar, não. Bom, anunciamo-vos a boa nova. A promessa feita a nossos pais desde a realização, desde que Deus realizou para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, conforme Atos 13, versículo 32 a 33. A ressurreição de Jesus é a, é a verdade culminante de nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamento pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento e pregada juntamente com a cruz, como parte essencial do mistério pascal. Cristo ressuscitou dos mortos, por sua morte venceu a morte. Aos mortos deu a vida. Evento histórico e transcendente. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escrevia aos Coríntios pelo ano de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, conforme 1 Coríntios 15. O apóstolo fala daqui da vida, da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após sua conversão às portas de Damasco. Até aqui. Interessante, né?
ele, como judeu, ele não cria, né, na ressurreição. Ele ficou sabendo, ou seja, ele aceitou depois de crer, né? Depois da sua conversão. Versão. E eles estavam muito próximos do fato histórico, né? Então, olha como a deturpação da verdade, já sempre foi algo que existiu na Terra para atrapalhar o anúncio da salvação, né? Então, a mentira, ela sempre fez parte do processo de atrapalhar a salvação. O túmulo vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apenas disso, apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das mulheres, das santas mulheres, em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo de Jesus, o discípulo que Jesus amava, conforme João 22, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu. Isto supõe que ele tenha constatado, pelo estado do seu corpo de Jesus, não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Então, havia alguma. É lógico, né? Imagina o lugar da ressurreição. O que pairava naquele ambiente, né? Aí A fala também graça que no, de fala também que nos panos eles Deus, estavam né? numa Que sequência, né? onde Tá cortando o seu, e tinha os caídos no chão, né? né? Tá cortando a sua fala, tá? A tua internet está falhando. Ela está falhando É. na leitura. Não, agora bloqueou de vez. Ela falhou? Olha, deu agora uma sumida. Caramba, sumiu? Não, agora tá. Nós Deixa eu estamos vendo você. tirar. Mas o som está saindo bem? Tá cortando e atrasando, tá Cortando. fazendo. É, a tua internet está dando umas falhas. Agora parece Cara, que eu está ficando vou mudar melhor. de lugar do meu computador, então. Pode Ah, ser? é? Acho que eu vou mudar de lugar. Eu vou para o escritório lá perto do roteador, viu? Pode ser. Ok? Ok. Pode ser. Uhum. Enquanto isso, a gente vai fazendo um comentário. Eu me lembro que teve um padre numa homilia que falou Dá justamente um sobre minutinho só. como o corpo foi visto, Só um minutinho. tá? Como o Santo Sepulcro foi visto por São João, e na sequência dos panos, né, do Santo Sudário e dos outros panos, você vê o que estava interno, cobrindo a face, tá, dobrado, e o que seria
Eu não sei qual que era a sequência certa dos panos. O que deveria estar por fora estava simplesmente no local, como se o corpo tivesse desaparecido de dentro dele. Ou seja, seria impossível, porque o tecido que estava de direto encontro com a face de Jesus e tudo mais, ele estava dobrado na cabeceira. E o pano, e ele estava por dentro do outro pano que revestia o corpo todo, que estava lá como se tivesse sido tirado o corpo de dentro. E acumulava exatamente o mesmo formato que o corpo tinha, né? Só que sem o corpo dentro. E aí ele falou, isso seria uma prova de que era uma coisa não humana. E como o Oswaldo falou, imagina o que você tinha dentro daquele lugar, forma do Espírito Santo e tudo que estava acontecendo naquele lugar, na hora que tanto São João quanto São Pedro entraram lá. Aquilo, aquele lugar estava como o céu, né? Ah, o Martin, bem no finalzinho do 640, tem uma observação aqui bem profunda, que começa na página anterior. Isso supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Quer dizer, são, eu creio assim, são situações, todas elas especiais, né? Sim, Tudo é especial ali, né? Então, esse tudo especial transforma aquele ambiente. sim. E as É, pessoas, eu e as creio nisso pessoas, também. e as, O ambiente estava diferente, né? só terminar. Ah, E as pessoas que foram as primeiras também eram pessoas especiais, pessoas da convivência dele. Aí fecha o pacote aí, o ciclo aí, né? Sim, sim. e você É falou, Maria Madalena que foi a primeira que chegou, até fala para a pessoa que ela vê que era Jesus, né? Me diga onde vocês levaram o corpo, né? De Jesus. Então, ela até fala isso no Evangelho mesmo, né? isso é uma coisa que é interessante, é que a Roseli fala aqui. Apesar de enxergar, estava cego. É você olhar para uma pessoa que você conhece e não conhecer. A pergunta que me fica, por exemplo, o caso de Maria Madalena, ela não viu. Jesus veio numa forma em que não era possível reconhecer. A nossa mente, né? O nossa capacidade, né? Nosso corpo não era capaz de enxergar, né? Ou a nossa lógica, que diz que a pessoa havia morrido, não conseguia ver que a pessoa que estava lá era justamente a pessoa que tinha morrido e ressuscitado. Porque isso não é claro, né? É difícil de se Não é, entender. É, não é claro. O que os padres dizem é que o corpo ressuscitado ele tem características diferentes, né? Ele se apresenta da forma que a pessoa quiser se apresentar, né? Então, que na realidade é igual os sinais na mão de Cristo, né? Ele quis que ele mostrar. permanecesse. Não Sim. que o corpo está marcado, né? Mas ele se expressa. Naquela forma que ele se expressou para Estou escutando. naquela forma que ele se expressou para Maria Madalena, ela não o reconheceu porque não era a forma que ela estava habituada, né? Né? Mas ele se revela verbalmente para ela dele. Os discípulos de Emaús também, né? É a mesma coisa, né?
A revelação vem na partição do pão, né? Na hora que Jesus parte o pão e quando ele é reconhecido, ele desaparece, né? Oswaldo, os E são os próximos mistérios parágrafos vai do. explicar tudo isso aí. Ah, então vamos lá. Vamos lá. O estado da humanidade. Não, peraí. 641. 641, né? É. As aparições. As aparições. Maria de Magdala e as santas mulheres que vinham terminar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado às pressas devido à chegada do sábado, na tarde da Sexta-feira Santa, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Foi a eles que Jesus apareceu em seguida, primeiro Pedro, depois aos 12. Pedro, chamado a confirmar a fé de seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles e é baseado no testemunho dele que a comunidade exclama: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha que coisa, né? As mulheres não eram muito consideradas, né? O testemunho das Outro tempo, né? mulheres, né? É. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos, de modo particular a Pedro, para a construção da era nova, que começou na manhã de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho dos homens concretos, convencidos, conhecidos dos cristãos e, na maioria dos casos, vivendo ainda com eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas, às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos apóstolos. Diante Por que que desses ele testemunhos, cita, aqui hã? bem, por que que ele fala além de Tiago e dos outros apóstolos? Por que que ele diz Tiago? Por que é dito Tiago aqui? Por que que é enfatizado Tiago? Aliás, você É, sabe que hoje é de edição Tiago, né? é, tinham junto com Jesus tinha os três, mas dentro dos três tinha, aliás, tinha 12, mas dentro dos 12 tinha três É. que São ele João, mais se São Pedro e São aproximava. Tiago. É. Exatamente, né? Era Pedro, João e Tiago, né? Então eles eram, vamos dizer assim, arquiapóstolos, né? Eram arcebispos, né? Acho que é nesse sentido, né? Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística. Os evangelhos, os evangelhos nos mostram que os discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados, por isso, não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, e as palavras delas pareceram-lhe desvario. Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa,
censura-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidavam, a tal ponto que o fato que lhes parece impossível, pensam estar vendo um espírito. Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Tomé conhecera a mesma provação da dúvida, e quando, na última aparição da Galileia, contado por Mateus, alguns, porém, duvidaram. Mateus 28:17. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé e da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta, da realidade de Jesus ressuscitado. Interessante isso, né? Uhum. A hipótese de que eles eram delírios de fé. Eles estavam totalmente deprimidos, né? Eles estavam acabados, eles estavam destruídos, né? Tinham passado pelo fundo do poço, né? Aqueles que eles criam tinha sido aniquilado, esmagado, estrucidado diante deles, né? Então, é, não daria para sair daí inventar uma alucinação dessa, né? Muito pelo contrário, a imaginação deles era só negativa, né? Em função Oswaldo, da situação que Os- eles viviam. Oswaldo, a sensação que dá é que eles não estavam compreendendo nada. Bom, com Era certeza. um ponto de interrogação que crescia a cada Sim, instante, a cada acontecimento. Uhum. sim, exatamente. Por E exemplo, eu, Jesus falava, eles não entendiam. Não Depois entendi. começou a acontecer, depois matou, depois morreu, depois ressuscitou. Eles Nossa, não ó, lembravam tudo de uma vez que ele tinha bom, falado. Foi aos e, poucos, eu acho. e aí o interessante é que a Roseli fala aqui dentro. Mesmo nisso, não foi um processo que após, quando Jesus, e aqui fala a mesma coisa, quando Jesus apareceu de imediato, Eles já todos creram. creram. Não. Teve quem creu logo de cara, mas não foram todos, né? E foi uma experiência, por isso do tempo que ele fica aqui, os 50 dias, né? Que ele Sim, fica aqui, justamente confirmando a presença física, né? E com vários traços, né? Tem ele pedindo peixe para comer, né? Que mostra que ele é corpo, não é um espírito, né? O sim, São Tomé botando o dedo na chaga, né? Na marca dos pregos e no corte, né? Então, aparece várias coisas aqui dentro, ele vem reforçando uma atrás da outra aqui dentro, para justamente tirar essa ideia de que era um delírio dos apóstolos. Não, ele veio a um dos inúmero, né? fanáticos, né? Eles Exato. tinham, eles deixaram de ser fanáticos e eles estavam abandonando a fé, né? Yeah. Em, fu- em função dos Oswaldo, acontecimentos, né? Oswaldo, Martin, nós devemos levar em consideração também o aumento, o volume de acontecimentos e informações que eles já vinham com bastante dúvidas, né? Que vai ser dissipado só com Pentecostes. Exatamente. Então, esse aumento, eles não tinham capacidade Tá favorável, com Não. medo de ser castrado. para entender tudo isso aí. Era muita coisa para eles. Sim, é por isso que aqui diz que é só sob a ação da graça divina, da Uhum. experiência direta da realidade com Jesus. Então, é só depois de Pentecostes, verdadeiramente, que É, aí o Espírito Santo ele veio selar, né? Veio consolidar dentro deles e dar o entendimento a todas as coisas. Tanto é que só em Pentecostes que Pedro começa a ter a sabedoria que vem do alto para exatamente, explicar o que exatamente. tinha acontecido. Nem Aí ele veio o estava discurso, entendendo antes de né? Pentecostes, né? E aí veio o discurso de Pedro, né? A gente Exato, ouve exato. O discurso de Pedro é a três presença da mil, graça de três Deus. mil conversões ali no ato ali. Né?
não imaginar como tudo aconteceu, o que eles passaram, como a Roseli falou aqui, o medo da perseguição. Lembrar Soma tudo. que lembrar que quando Jesus foi crucificado, a gente não lê e não estuda dessa forma, mas com certeza os mesmos, a população que perseguiu, tá? Muitos ainda estavam a toda perseguindo tudo e qualquer coisa Sim, sim, que queriam pegar eles mostrasse, ainda, né? tá? Eles Ô, estavam, Oswaldo, eles estavam ainda em Pentecostes, trancados, rezando, com medo, né? Oswaldo, Medo, porque não sabiam o que iam fazer. Ele subiu ao céu, estamos sozinhos agora. Não sabe- O que que nós vamos ah, fazer? Vamos Oswaldo, esperar, né? Oswaldo, erro nosso pensar que não tinha nenhum Alexandre de Moraes lá. Ai, Os Alexandres sempre existiram e sempre vão existir, né? E dentro Alexandre de nós e é fora de nós, né? materialista, faz toda época, né? Mas o destino dele sempre vem, tá? Cada época tem o seu Alexandre. Vamos continuar? Tá? O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas em que estes o apalpam e com ele comem. Uhum. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado, com o qual ele se apresenta a eles, é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente de seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à Terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma. Marcos 16, 12. Ninguém das que eram familiares aos discípulos, e isto é precisamente para ressuscitar-lhes a fé. Ou seja, era proposital o modo como ele se apresentava, né? Uhum. Para mexer com eles, né? Suscitar a fé neles. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso da ressurreição que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem Naim e a Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltaram simplesmente à vida terrestre ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto de poder do Espírito Santo. Participa da vida divina, no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. Ok, aqui eu acho que está claro, né, Martin, Sim, o, eu o enxergo os dois fator das caminhos. aparências. Eu enxergo os dois caminhos para a necessidade do fortalecimento e a suscitação da fé, como você leu aqui. É justamente o primeiro,
mostrar que Jesus Cristo realmente morreu. Não haver dúvida sobre isso. E depois mostrar, através das coisas humanas que ele ressuscitou, né? Quer dizer, das coisas humanas, é da marca dos todos os estigmas, tudo que aconteceu no corpo dele, e depois mostrar que isso não era uma ressurreição normal, porque ele vai acima, né? Ele vai ao céu. Sim, E é sim, interessante é que fala justamente uma coisa que a gente não para pensar, é a hora que o corpo humano pode ir à vida divina, ir à vida eterna, ao jardim do Éden. É o único jeito e definitivo do corpo humano poder cruzar a fronteira. A gente não está mais só aqui. E tem uma outra coisa que diz aqui que eu acho interessante, é o quebrar, é a hora que a gente mostra que, na nossa falta de compreensão, quebra o tempo e o espaço, ou seja, começa a haver um entendimento de que é tudo muito maior. É o que eu sempre falo, né? sim. Falo assim, eu acho que nós, nos nossos sentidos humanos aqui hoje, a gente é muito pequeno no que a gente consegue ver e sentir, né? E após disso é justamente você mostrar, ó, é muito maior do que isso. Tempo não existe, né? Porque é eterno, é todo tempo, né? Espaço, local, tudo é aberto. E para nós, nós somos totalmente restritos. A gente está onde a gente está e está vivendo o tempo que a gente está vivendo. Mas ali, após essa fase, isso aí tudo muda. Isso aí aí dali em diante você vai. Como você disse, você pode manifestar no seu corpo as coisas que você quer que manifeste, né, que seja manifestada, né? Mas ele volta na graça, perfeito, né? Isso, na plenitude. Em cima do que você disse, tem uma característica que é muito nova aí, né? Deus, estamos falando de Deus, né? Deus é um ser divino, certo? Então, a natureza de Deus é divina e a natureza do homem é humana. Em Jesus haviam as duas naturezas, a divina e a humana. A partir da ressurreição, né, As duas juntas, a natureza humana ela foi inserida na divindade, né? né? Então, em Deus, né, existe, entre aspas, né, um DNA humano, né? Não é isso, né? Tô só fazendo uma analogia, mas em Deus existe uma parte humana. E essa parte humana é que nos ressuscitará, né? Porque Se nós quisermos seguir e fazer o caminho do amor para vivermos nessa parte humana que está em Deus, né? É, Então, a porta e o caminho, né? A abertura do céu, ela acontece através disso, né? Deus é o céu, né? Deus é tudo, né? Deus não é panteísmo, não é isso, é que Deus, ele é o Todo-Poderoso e dele parte todas as coisas. Então, é, ele é o tudo. Mas a partir da ressurreição de Cristo, começa a ter em Deus uma parte humana, diferente dos anjos, né? Que eles vivem com Deus, mas eles não estão inseridos, né? É, é muito doido isso para a gente, né? É muito maluco, né? e a Pois é, nossa né? capacidade Ele é fala pequena. para ele, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se ele criou, é porque uma parte dele já era. Né? Semelhança é porque se assemelha, ou pelo menos. É, Mas observa que ele fez o homem, essa imagem e semelhança, ele nos torna capaz dele, né? Sim, Então,
nós não é, mas a partir da ressurreição nós somos divinizados, né? Eu acho, Nós entramos na divindade Sim, do próprio Deus, não sendo Deus, mas sendo com Deus, sim, né? eu acho que a gente pode até dizer assim, eu sei que não é as palavras corretas, mas para facilitar, Deus criou a gente à imagem dele, tá? E através da morte e ressurreição, ele nos deu a possibilidade e a semelhança. Ou seja, dali Isso, em diante a gente deixa de só parecer e para nós, pela nossa se assemelha. vontade, pela vontade de Deus, pela graça de Deus e o nosso sim, né, para nossa aceitação, aí a gente pode se assemelhar a ele e aí compartilhar do mesmo local. e ainda ser com ele, né? É ser com ele. E Tá? que ele é eu sou, ele é o único que é, né? Sim. Eu sou, né? Nós continuamos sendo criaturas. Tá? E isso a Sim, gente não pode esquecer nunca. nunca, Tá? nunca vamos. É. Mas nós estamos sendo convidados a poder compartilhar do local, todo De toda a local, todo graça espaço, divina, né? Porque de Deus nos todo, dá essa possibilidade, né? de participar da graça divina. E Jair, pensa bem, Jesus, quando veio na Terra, quando ele veio aqui como homem, né? Antes da morte e ressurreição, aqui eu pego um pouco, lógico, ele era Deus, né? Mas ele passou aqui dentro como homem, aquilo reforça a gente. As dificuldades, a dureza que a gente passa na nossa vida, aqui deixa de certa forma claro também isso, né? Só após a morte e ressurreição, pela sua perfeição, né? Ele pôde ir e voltar. Ele quebrou a linha divisória que falava, não, corpo humano, o corpo físico, né? Até aqui. Daqui para lá é só o espiritual. E ele fez a ligação entre os dois. Possibilitou que o corpo humano, aquele do DNA que você falou, habitasse o reino de Deus, né? Apesar, e aí vem do uma próprio Deus, confusão né? grande, porque a gente tem que lembrar que, é como você, não é panteísmo, mas Deus é o criador de tudo. Sendo o criador de tudo, ele vai aonde ele quer, tá? Então ele Sim. faz, mas na sabedoria dele e na ignorância nossa, né? Ele não aparece na nossa frente andando aqui para lá e para cá, porque tem ainda muito mistério para a gente aprender, cruzar a linha e aí poder enxergar, né? Jair, Eu vendo aí o somatório das suas falas aí, eu enxergo, além de tudo que vocês falaram, mais um item que é a beleza da forma com que Jesus, com que Deus constituiu tudo isso daí. Essa revelação levada por séculos, por décadas, por um tempo, nossa, grande, para revelar de forma tal que a gente possa entender, absorver isso daí, né? Porque mesmo criado a sua imagem e semelhança, mas nós não deixamos de ser criatura, não deixamos de ser de natureza humana. E a forma que ele fez, vamos partindo da ressurreição, olha que coisa mais linda, né? Você, nós aqui, míseros mortais, entender, ter quem explique para nós, o catecismo, por exemplo, a beleza dessa parte da obra da salvação, né? Hã? Como nós entenderíamos se não houvesse quem explicasse para nós a ressurreição sim. de Jesus? Cada um teria a sua Então, conclusão, né? não, essa parte é a parte mais bela, É. mais bela, né? Pedro, em ti vou construir a minha igreja. Quer dizer, definição clara de Jesus da continuidade, né? Teve a hora do Pai, a hora do Filho, e agora a hora do Espírito Santo. Na onde? Na igreja. Olha, eu acho sim uma beleza, Oswaldo. Nós temos até dificuldade para enxergar essa beleza.
Por A gente causa da está nossa pequenez, aprendendo a não. enxergar agora, né? Exato, por causa das nossas limitações, É, né? Muito isso. limitado, cabeça cheia de outras coisas, né? Mas a hora que você entra no detalhe, tudo torna-se possível, tudo torna-se interessante, tudo se torna grande, porque você vai entender um pouquinho melhor aquilo que você já estava começando a Sim, entender, entendeu? E eu acho essa parte a parte mais bonita da beleza da obra, a beleza da obra. É Mesmo na hora, Jesus morto na cruz, sangue derramado, tem uma beleza a mostra da bondade de Deus, né? A bondade de Deus para nós. Amou tanto o mundo que deu seu filho, que é o máximo, né? Amém. é na hora que a gente fala lá do pecado original, né? Que Adão e Eva querendo ser como Deus, né? Ter o mesmo poder, ser como Deus. A gente enxerga lá dentro Deus olhando para eles e falando, mas a gente enxerga de uma forma primária, de uma forma errada. Deus fala assim, ok, vocês querem ser como Deus, tá? Então assim vai ser. Só que para ser isso, vocês vão ter que ter o conhecimento total, amplo. Vão ter que fazer todo o caminho que sou eu, né? E para fazer esse caminho que sou eu, você olha pela própria evolução e você vê como é que as coisas são paralelas. Você olha a evolução humana vamos lá, desde o descobrimento do fogo, da invenção da roda, né? Dos engenheiros, dos bons, né? E vai crescendo e crescendo e tal, né? Mas você enxerga que você vê nós, né? Vamos lá, falo por mim, né? O engenheiro eu começo a ver cada vez mais do que aqueles ensinamentos de física, de matemática, cálculo e não sei o que mais. Aquilo é nada, aquilo é coisinha, tá? E que você lê numa aula aqui dentro e você entende, é muito maior do que aquilo lá dentro. Então você começa a entender, por exemplo, o que é a filosofia, mas a filosofia indo pelo caminho errado, pelo caminho certo, não pelo caminho errado. Entender o conceito de moral, entender o conceito de princípio, muito maior do que fazer um avião voar, ou do que um navio navegar, ou um prédio ficar em pé. E você vai vendo. E é uma coisa, isso que é o bonito de Deus é uma coisa que não é palpável, não é uma coisa que você bota número, consegue guardar dentro do invólucro e não sei o que mais. Você tenta guardar dentro de um livro, tá? Mas mesmo assim, se a pessoa não vem se preparando e ele lê, tá? Ele vai ler e vai achar ou um escândalo ou não vai entender nada. Ele vai falar assim, tá, o que que isso quer dizer, né? E a gente viu a evolução do homem. Quantas pessoas passaram. Eu não vou falar nem de antes de Jesus Cristo, porque ali também teve toda a parte. O homem foi sendo preparado para a vinda de Jesus Cristo e nós estamos sendo preparados para a segunda vinda deles, né? Mas você vê, mesmo a Bíblia, escrita sob inspiração do Espírito Santo em homens, tá? Então, pessoas que, sim, abriram o coração, entenderam como fazer isso. Não é assim que o Espírito Santo veio aqui dentro e apontou um e falou: ó, você, a partir de agora, vai escrever. Não, ele deu a capacidade, deu a curiosidade, deu e fez aproximar. É que Jesus fala, né? Fui eu que os escolhi, né? Foi Deus que os escolheu aqui dentro. Sim, mas vocês não foram no agora se faça. Não. Houve um momento do agora se faça, que é o que vem logo depois disso, né? Na hora que ele manda, mandei o Espírito Santo sobre vós, né? E aí eles começam todas as coisas que não tinham bem entendido e bem esclarecidos, aquele primeiro degrau foi revelado, e aí eles conseguiram. Mas a gente vê o crescimento da gente, o jeito, vê tudo, toda essa escala, todo esse caminho. E Deus trazendo a gente para lá. Ô, Oswaldo e Maicon, eu queria citar o Evangelho de hoje.
Hum, Mateus 20, de 20 a 23. Esse evangelho de hoje é uma fotografia do que o Martin acabou de falar. O evangelho diz assim: pedido dos filhos de Zebedeu. uhum. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: ordena que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, beberei meu cálice. Quando, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Oswaldo, nós estamos vivendo agora 2026, lá no ano 33 também tinha a mesma situação. A pessoa não entendia e queria tornar o que era muito espiritual, ele queria tornar físico, né? Estar à sua direita e à sua esquerda. Mas isso revela para nós como é o ser humano, né? Como é o ser humano. Então, glória a vós, Senhor, que nos revelaste aos pequeninos aqui essa grandeza do seu mistério, do seu plano de salvação. É, Bam, 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 né? E é sempre sob a ação da graça divina, né? sim, Uhum. Sempre assim. Então, ó, os discípulos, pô, que é mais que os discípulos, né? Viram os milagres, viram Jesus ressuscitar os mortos, depois viram ele sofrer, ser esmigalhado, ressuscitar dos mortos, e mesmo assim a coisa ainda não estava firmada na cabeça deles, né? Então, sem a graça divina, a gente pode ter o conhecimento que for, né? A gente não passa de um Google, né? Não tem sabedoria nenhuma, não tem entendimento pleno, né? Pode vir inteligência artificial, tudo tal, enquanto não tiver o Espírito Santo natural, né? É, Nada será esclarecido e não chegaremos ao que você falou aí, Marta, dessa altura, desse nível, né, de entendimento e de grandeza diante das semelhança. pequeninas coisas que nós sabemos, vivemos e ainda somos muito orgulhosos dessas poucas coisas que sabemos, né? Hã? Oh, não, porque eu sempre digo, hã? Aquelas bobagens que a gente fala, né? Se é uma coisa que eu sempre falo, é isso, e vem aquelas. Cara, putz, não é nada, né? Isso daí é mediocridade nossa, né? A graça de Deus, ela suplanta todo o conhecimento que existe no universo, né? Então, Né? não tem como. Sem Deus, nada podemos fazer mesmo, né? Sem a revelação dele. É o que o João falou, ele que abre o coração, ele que escolhe, né? Não tem? E eu acho interessante que a gente aqui estudando um pouco e começando a um pouco, porque por mais que a gente tenha estudado até agora é nada, né? Sim, E eu não tô nem falando nível como Deus, eu falo como, por exemplo, comparando a nossa vida com padres ou pessoas que realmente às vezes sim, estudaram muito mais do que nós, né? Nós estamos fazendo sim. aqui, vamos dizer assim, o básico da alfabetização, né? Nós estamos longe ainda de dentro, né? Nós estamos fazendo bem o É o básico da beabá ainda, né? né? Mas é isso mesmo, nem muito ainda. E nunca vai ter, não adianta a gente querer Deixar. ter.
ter aquela, como é que fala? Nós temos que respeitar os limites, que nem tudo nós vamos saber, né? E nem há necessidade, né? Isso é Não, uma não, coisa. não é necessário, isso A daí é humildade, orgulho. a humildade que Deus, que Jesus pede a gente é justamente essa, é humildade. Você tem que saber o que você tem que saber. E se Sim, está recebendo a graça, seja grato por ela, tá? E sim, tenha a humildade de entender que você tem o seu espaço, você tem o tamanho, você tem. Lá no final, você vai ser semelhança, vai atingir o nível de semelhança, tá? Mas vai se revelando e vai com calma e seja humilde, tá? Não sim, tenta. O Jair falou um pouquinho antes de você entrar, né? Nós estávamos falando sobre a aula passada, sobre a diferença entre alma e espírito e a alma espiritual e o que foi achado naquele documento que ele compartilhou lá, né? E é interessante, falando lá dentro, eu sei disso, do Papa na época, falando, até o Jair citou isso, né? Que o clero foi chamado a sentar e assinar um documento de que era para parar, era alma espiritual, e era dessa forma, e botando um ponto, né? E aí você para pensar e fala assim, por quê? Bom, primeiro, qual que é a nossa necessidade mesmo de entender as três ou duas fases, partes diferentes que nos compõem? O corpo e a alma, e o espírito, ou o corpo e alma espiritual? Qual que é a nossa necessidade? O que isso vai acrescentar na nossa salvação? Né? E aí vem um outro ponto que eu falei com ele, eu falei, imagina os debates, e aí o que os debates levam? Levam até a cisma dentro da própria igreja. E aí o sim, Papa chega e fala assim, ô, gente, para, ok? para, O foco volta para o que é importante, né? E o conhecimento todo que nós estamos passando aqui é exatamente da mesma forma. Deus vai revelando a nós, né, conforme a nossa necessidade, conforme a graça que Ele ama, o nosso respeito, o nosso coração humilde, e para o que a gente precisa para fazer a sua obra, para fazer, obedecer o mais importante de todos os mandamentos, que é o primeiro. Primeiro obedece a todos, mas é exatamente isso que ele quer. Fala assim, sim, entende, entende, é isso que é importante para você, né? exatamente. Essa semana nas leituras falou, uma delas era sobre os apóstolos perguntando por que ele falava sempre em parábolas, né, com as pessoas, né? E aí ele Sim, cita, fala em parábolas porque nem todos, né, querem realmente merecem uma palavra errada, merecem um entendimento porque não tem parte, né? Então, a parábola vai fazer sentido para quem tem que fazer sentido, né? sim, E aí eu estava pensando sobre isso e falando assim, que coisa, né, interessante. E aí eu toquei numa coisa da minha vida, da minha vida pessoal, coisas que acontecem. Lembra quando a gente fazia o escola de servos, que vocês disseram, as coincidências, que a gente depois descobre que não é coincidência coisa nenhuma? sim, As coincidências são as parábolas de Deus para a nossa vida. na nossa Ele vida. está falando naquele momento, ele está falando com você. Quando você está fazendo uma coisa e por coincidência acontece outra que te leva, ele está falando, ó, está entendendo a resposta? Sim, Tua pergunta está aqui, está entendendo a resposta? É exatamente isso. E aí volta. Eu volto ao conhecimento, a tudo que nós estamos mandando aqui dentro. As coisas são reveladas conforme o que realmente nos é necessário, o que realmente é importante para a nossa salvação, e é dessa forma que vai acontecer, né? é isso aí. Num dos meus estudos essa semana, eu me deparei com um podcast de dois protestantes que se tornaram católicos, os dois se tornaram católicos, sabe? E é interessante que a gente não sabe direito como que é a doutrina deles, né? Mas eles se tornaram católicos porque eles
os dois se depararam com a incoerência das doutrinas quando elas negam a tradição. Porque quando eu vou para uma igreja batista e para uma igreja protestante ou calvinista ou tal, a diferença entre elas são tradições. Então, não existe como eu formar um conceito sem que eu gere uma tradição, né? E o problema é que eu inventar uma tradição da minha cabeça, isso daí chama gnose, né? É gnóstico. Eu estou criando um conhecimento a partir do conhecimento humano. Isso não é revelação, né? Isso daí é E gnose. nem tradição, né? Nem tradição. Então, ambos concordaram que eles começaram, quando eles se aprofundavam nas próprias doutrinas, eles não concordavam com alguma coisa, eles tinham que mudar para outra, para com uma tradição mais semelhante ao que eles achavam. E eles tinham que ir mudar para, mas cada vez que eles se deparavam em coisas que eles não sabiam explicar, é isso que você está dizendo do Papa aí, ó. Na hora que eles se deparavam em coisas que o pastor não sabia explicar, o pastor dizia assim: Olha, assim, aqui a gente faz assim, aqui a gente entende assim. E não tem explicação. E não tem na Bíblia, e não tem em lugar nenhum. Aqui a gente faz assim. Ou seja, é a tradição que define isso. E eles Amém. simplesmente negaram uma tradição histórica de 2000 anos dos apóstolos, uma tradição que vinha em cima da revelação divina, que é essa que nós estamos analisando, para criar as suas próprias tradições. Então, nós nunca vamos saber tudo. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar, eu fico com a igreja, né? E graças a Deus nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. E todo mundo que busca uma verdade mais honesta e profunda de qualquer religião que seja, acaba caindo na Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem, porque a raiz, a essência, a tradição, o magistério que fala é assim, não é assado, né? Isto tudo está na igreja dos apóstolos, formadas por Jesus Cristo, né? Não tem como. Então, Né? essa graça de entender que, por mais que nós estudemos, né, nós vamos sempre nos deparar com a necessidade de que alguém que transmita a revelação para a gente, né? E a revelação escrita, ela não é um entendimento único. Ele depende da graça de Deus. E a graça de Deus está no depósito da revelação, que é a igreja. Então, essa relação entre o conhecimento, entre a revelação, eu acho que cada vez está ficando mais clara para a gente, a partir dos estudos, né? A partir dos estudos. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta aí, só para você me ajudar. Quando eu ouvi, eu não dei muita atenção. É, mas eu acho que agora, mediante o que você falou, cabe uma pergunta, né? Eu não vou lembrar o nome, já faz um tempo. Mas tinha duas pessoas, não sei se era padre, que era, e uma perguntou para a outra, o que é tradição? E agora eu vou expor a explicação dele para vocês julgar se ela é boa ou se ela é ruim. A explicação dele foi assim, em poucas palavras. Depois do Evangelho, depois do Novo Testamento, com o encerramento em Apocalipse, cessou. Mas tem toda uma história, todo um acontecimento dentro da Igreja Católica. E acontecimentos de valores inestimáveis, é coisa grande. E aonde a igreja vai pôr? Dentro de um depósito chamado tradição. Não podia perder, não podia jogar fora. Tinha que preservar, né? Então ficou assim a Sagrada Escritura, o magistério e esse conjunto, esse depósito de. Aí ele falou, inclui tudo, inclui a encíclica papal, inclui tudo aí nesse
pacote que a igreja denomina tradição, mas ali tem documentos de santos que te escreveram, papas, e ele foi citando vários, né, escritores Sim. famosos, né? Então, essa eu, mediante o que você falou, aí, eu estou considerando a explicação dele boa. Sim, todo o conhecimento. A tradição é que gerou a escritura, né? A tradição que foi a Condutora, geradora, condutora, a condutora. produtora da Não, essa escritura, condutora, né? né? Paulo mandava as cartas e depois ele dizia: Ó, mas eu não falei tudo porque eu vou ter convosco ainda, né? Eu vou ainda aí conversar com vocês pessoalmente. Não vai ficar nessas poucas palavras, não, né? Eu quero falar coisa, ou seja, né? Falar que. Não, mais claro que isso. Então, a escritura é o mínimo que foi escrito, né? É o mínimo, mas não é tudo, não é tudo, né? E Não é vocês tudo. tocam num assunto que eu toco num ponto que eu acho muito interessante aqui, que me vem na mente. Você vê quando fala bem-aventurados os pobres de espírito. Se você é humilde, mas humilde, humilde mesmo, que nenhum de nós somos, mas humilde, humilde mesmo, e ele é apresentado lá no Moisés, a tábua dos 10 mandamentos, e você olha para os 10 mandamentos, abre seu coração ao máximo, que essa é a nossa dificuldade e obedece pelo menos os dois primeiros mandamentos, que aí por toda o primeiro mandamento, que aí por consequência todos os outros são obedecidos nele, mas obedece de forma ampla, total e restrita mesmo. Toda a escritura, toda a tradição, tudo isso que a gente tem, ela se torna irrelevante. Porque você, não é que não tem o seu valor, tem, mas você não precisaria mais, porque você já teria atingido o estado máximo de aproximação de Deus. Você amar Deus sobre todas as coisas, sobre, com todas as suas forças, com tudo que é exatamente o resumo da tradição e da palavra de Cristo. Tá tudo que a gente aprende É o ápice, né? É o está ápice. reforçando aquilo. Tudo que nós estamos É, aprendendo aqui, por exemplo, quando a gente fala de Paulo com as cartas, o que ele está fazendo? Ele está voltando e apontando, ô gente, não é isso, é para cá. O que ele está fazendo? Ele está voltando exatamente no mesmo ponto. O que sim. falta, e é lógico, e isso porque nós somos humanos, nós somos não humildes o suficiente, o que falta é a nossa compreensão para entender isso, né? É maravilhoso a gente ter a Bíblia, a gente ter a tradição, a gente poder estudar a vida de Jesus Cristo na Terra, a gente entender o processo, o projeto de Deus, é maravilhoso. Mas é necessário? Não. Se a gente fosse humilde, humilde, humilde mesmo, tá? A gente ia chegar à conclusão de que não é necessário, que a gente simplesmente crê pela humildade, a gente crê pelo Sim, amor, a gente crê. Isso, toda a tradição e tudo ajuda-nos a ir lá. É sim. necessário? Não seria se a Eu, gente fosse perfeito. eu Tá? vejo, eu vejo que a necessidade dos estudos, ela vem à medida de que eu preciso de respostas. Isso. Mas precisa Então, de respostas pela falta de a humildade, é isso? humildade eu não preciso de nada. Se eu não Uhum. preciso de nada, eu já tenho tudo, né? Uhum. Achei eu vi uma explicação sobre quem é rico e quem é pobre, que eu acho que é fantástica, né? Quem é o rico e quem é o pobre? O rico é aquele que não precisa de nada, né? E o pobre é aquele que precisa de tudo, né? Então, quando que eu sou rico? Quando eu não estou precisando de nada. Então, a humildade, ela nos enriquece, na realidade, né? Ela nos torna ricos, né? Porque eu necessito de pouca coisa, né? Mas, diante de Deus, eu sempre vou ser pobre, né? Por quê? Porque Ele é que me dá tudo. Então,
tudo vem dele. Agora, se eu tenho Deus suprindo tudo, eu sou rico. Adão e Eva, antes do pecado original. Exato, exato, né? Então, o sentido da necessidade, ele vem. Hoje, nós precisamos estudar para responder os dilemas do mundo que está aí fora, questionando tudo, né? Como é que é? É a visão crítica do mundo, né? Essa visão crítica lascou muita coisa, né? Teve algumas coisas boas, mas a maior problema é a problematização, né? Então, a visão crítica, ela problematiza todas as coisas. Para isso, nós precisamos estudar para ter respostas, né? Por quê? Porque uma pessoa com um problema, ela não é simples, nada vai ser simples. Ela está num emaranhado de complicação, né? Que só pegando o fio novelo, né, tem que tirar tudo. Então, nós precisamos estudar apenas para adquirir o conhecimento necessário para as nossas respostas, para as respostas do mundo, respostas que o mundo exige. E é isso que a gente faz aqui, né? Né? Ontem eu vi uma pessoa, foi um desses videozinhos curtos no Instagram que eu dei risada, a pessoa falando de um pontinho que você acabou de tocar, né? As questões que o mundo apresenta sobre você, né? Sobre nós católicos lá da nossa fé, confrontando e perguntando, falando, não é, e a pessoa foi falando, falou assim, não é que ele quer aprender com o que você está respondendo. Ele Não, está não é querendo isso. fazer você cair numa contra a tua própria palavra para mostrar que você está errado. Aí o cara no Isso. final falou assim: ó, em resumo, não perca seu tempo, não jogue pérola aos porcos. Falei, é verdade. Ele falou, Exatamente. não joga a pérola ao porco. Começou a discutir muito, você olha e fala assim: ah, tá, tchau. Né? O porco, ele não quer mudar, né? Não. É aquele que não quer mudar. Então, não adianta. Quem não quer mudar, Né? Jair. Então, domingo passado, aqui nós temos aqui a oração do texto do pessoal do condomínio. Quando sai os enroscos, ele acontece. É, e domingo Ele apaga aconteceu. fogo, né? É, Não, e aconteceu na minha casa. Quando não tem casa, é na minha casa. Então, e falava sobre esse assunto aí. Acho que essa observação do evangelho que eu vou dar vai contribuir pelo que o Martin falou. Está lá em Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 19. Jesus notou que lhe queriam perguntar e disse-lhes: perguntais uns aos outros do que eu disse, ainda um pouco de tempo, e não me vereis. E depois mais um pouco de tempo, e me tornareis a ver. Em verdade vos digo: a vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. É a vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Palavra da salvação. Glória a Glória a Deus. vós, Senhor. Então, eu tenho essa crença, e se tem outras passagens bíblicas que eu não consigo chegar a saber agora. O Oswaldinho deve até conhecer de cor, porque é uma passagem clássica, em que, à medida em que o Deus vai revelando aquilo que eu falei no último estudo, que Deus tem muita coisa para revelar que a gente não sabe, vai chegar uma hora que todos conhecerão, ou melhor, um volume grande vai conhecer Deus e não vai ser necessário ficar explicando mais aquilo que o Marte falou, entendeu? Essa, essa situação nova, Martin, que você acabou de citar,
de não precisar vai ser mais comum, pelo que eu Sim. entendi do evangelho que eu estudei aqui para passar para ele. Vai crescer tanto da mesma maneira que o mal cresce, o bem também cresce. E vai crescer tanto que você não vai precisar mais dessas explicações eu achei que foi válido que o Martin explicou. Essas explicações aí não vai ser necessário por causa do nível alto de comunhão com Deus, entendeu? Amém. Você Uhum. lembra, Oswaldo, qual passagem bíblica, Oswaldo, que já não mais será necessário? É, Será. É, não é 1 Coríntios 13 não que lembro, fala cara. do espelho, que hoje nós enxergamos como um espelho É, duro, mas eu não lembro, mas não sei. haverá um dia em que nós não mais enxergaremos tudo com clareza, né? Exato. Né? É. Vamos continuar? Vamos. Vamos. Nós, agora nós vamos no 647, é isso? Isso. Posso continuar lendo? Sim. Pode. Vamos lá então. A ressurreição como acontecimento transcendente. Só tu, noite feliz, canta o exulete da Páscoa. Sou, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente, muito menos sua essência mais íntima, sua passagem à outra vida foi perceptível aos sentidos, como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado. A ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido como ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Até aqui. Na realidade, existe um documento que Deus deixou, né, inscrito da ressurreição de Cristo, né, que é o Santo Sudário, né? Ah, ok. Ele é considerado o quinto evangelho, né? Porque ele grita a ressurreição, né? E os estudos e tudo que se estudou até hoje sobre o Santo Sudário, ele corrobora com a verdade, com a autenticidade, né? Daquele pano que estava dobrado no sepulcro, né? Porque nós acabamos de ler, tinha coisas no chão e tinha um pano que estava dobrado no sepulcro, colocado. Então foi guardado, né? Para que aquilo, porque tinha um valor nele, né? Então, na verdade, essa noite feliz deixou um testamento, né? Deixou uma prova física e material do evento também, né? É que hoje nós entendemos isso porque hoje tudo já está mais revelado pela própria igreja, pelo Espírito Santo, e pelos estudos, pelos santos e por todo mais, né? E aí aí volta na minha tristeza. Você fala, você como católico fala tudo com nossos estudos, já está sendo revelado. E você olha o mundo, esses 7 bilhões, 6 bilhões de habitantes que tem aí dentro, quantos reconhecem e sabem disso ou querem ver? Olha Não querem quanta ver, gente né? se perde.
É gritante. Quando eu vejo as pessoas falando, por exemplo, São Tomé querendo botar o dedo nas marcas dos cravos e aí o pessoal fala assim, nossa, como é que uma pessoa podia fazer isso? Aí você fala, nossa, olha nós aqui dentro. Quanto nós temos revelado a nós e que a gente vira os olhos e fala, não, isso não é bem assim, né? Sim, sim. É. E vem com eu vejo, por exemplo, Deus como no panteísmo, né? Ah, Deus é tudo, né? E você vai vendo os chutes e as coisas, você fala assim, por que que faz isso, né? Por que que Então, volta? Por que que vai? o panteísmo é uma divinização da criação, né? Tudo é Deus, né? Eu sou Deus também. Aham, você é criatura. Vem lá, ok? Não. Mas aí nós temos que levar em consideração, meus irmãos, que o que para nós é impossível até de pensar, para Deus não é. Dá para vocês imaginar quantos judeus tem que não aceitam Jesus? É um monte, é É um quase a volume que maioria até... absoluta. Ah, não, e aí, olha bem, São Paulo, aos Romanos 11:25 fala, eles se converterão em peso, entendeu? Então, da mesma maneira que eles vão se converter em peso, vai haver também um boom aí de derramamento da graça para fazer isso. É bom tomar cuidado com esse boom de revelação da graça, porque ultimamente, olhando Israel, parece que está bem próximo de haver essa conversão em massa do negócio. Está muito bem lá. É, Vamos continuar? vamos. A ressurreição, obra da Santíssima Trindade. A ressurreição de Cristo é um objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam a sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou. Atos 2:24. Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com o seu corpo na Trindade. É aquilo que a gente estava conversando, ó. Olha aqui, ó. E de certa forma, né, aconteceu pelo poder do Pai, e Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade no Na seio Trindade. da Trindade. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito que vivificou a unidade morta de Cristo, de Jesus, e o chamou ao estado glorioso do Senhor. O Filho opera, por sua vez, na própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar. Sentido ativo da palavra. Ele ressuscita, né? Alhumes afirma explicitamente: Eu dou a minha vida. A, Alhumes, o que é? Em outra ocasião, Hã? afirma explicitamente. Ah, no meu tá uma palavra esquisita, É, alhumes. o meu já está Alhures. em outra No ocasião. meu já está escrito, aliás, Aliás, é a é mesma coisa. dele está afirmado no Aliás Alhumes, e alhume é a ah, mesma coisa. aliás, entendi. Aliás, afirma explicitamente: eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la. Nós cremos que Jesus morreu e em seguida ressuscitou.
Os padres da Igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo que ficou unida à sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. Isso é importante a gente entender, ó. Ó, a partir da pessoa divina de Cristo que ficou unida à sua alma e o seu corpo separados entre si pela morte. Aí remete àquela reflexão da aula passada nossa, do corpo e da alma, né? Sim, Então, a alma e o corpo se separaram, né? Mas ambos mantinham a parte divina. Então, a alma divina de Cristo foi para os infernos e o corpo divino de Cristo permaneceu no sepulcro, né? uhum, Pela unidade da natureza divina, que permanece sempre, que permanece presente em cada uma das duas, se produz em cada uma das duas partes do homem, filho de Deus, né? Estas se unem novamente. Assim, a morte se produz pela separação do corpo humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. Olha que interessante, né, isso, essa a reflexão sobre isso, né? é o interessante que fala nesse pedaço aqui dentro, uma parte que a gente não pode deixar de observar. Os padres da igreja contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e o seu corpo separados entre si pela morte. Aqui diz uma coisa que é uma verdade que as pessoas normalmente não prestam muita atenção nisso, mas o padre, exatamente na hora que ele apresenta a Santa Eucaristia, ele está em Jesus. Ele faz, Em vamos dizer persona assim, Christi. Jesus habita nele naquele momento. E aí você tem um outro paralelo, aquilo que a gente fala assim, que é o milagre da transubstanciação do pão e do vinho em corpo e alma, é um mistério tão grande e tão similar a exatamente tudo que nós lemos aqui dentro, que é justamente a morte e ressurreição. Está tudo ali, é a mesma coisa. São as naturezas sendo alteradas e configuradas ao corpo e o sangue de Jesus Cristo e ao mesmo tempo ao corpo, a Deus, a presença dele lá dentro como homem, como Deus em nós quando a gente recebe. Está tudo ali dentro. Sim, Por isso, de novo, o momento mais importante da nossa vida aqui como humano é o momento em que nós recebemos a Santa Eucaristia numa missa. Por isso, não há desculpa nesse mundo que nos tire da vontade, do amor, do desejo de participar de uma Santa Missa e receber a Santa Eucaristia. É sim, o que há de mais valoroso nessa vida que a gente tem aqui dentro. sim, sim. Né? Eu me lembro que eu participava da renovação carismática católica e eu era um católico recém-convertido, né? Então eu gostava muito mais de grupo de oração do que de missa, sabe? Eu via muito mais sentido no grupo de oração do que na missa, porque eu estava recém-convertido. Eu não. E eu ia para o grupo de oração e a gente pedia o Jair, o Espírito Santo, né? E tinha a efusão do Espírito Santo e a gente sentia a graça de Deus dentro da gente, tal, tal, tal. E eu pensava comigo, caramba, não, esses católicos que não são da renovação, eles não recebem nunca o Espírito Santo, né? Mas na realidade, É, mais tarde eu aprendi, né, que a Eucaristia, ela é a recepção constante do Espírito Santo de Deus fazendo a obra dentro de nós, né? Pelo corpo e sangue de Cristo. Então, a, a manifestação da graça e do batismo no Espírito Santo,
que a gente usa esse termo na renovação, né? Sim. O batismo no Espírito Santo ocorre na Eucaristia, na hora que eu recebo a Eucaristia. Então, ela é a permanência de Deus dentro de mim. E olha o que falou aqui, olha o que falou aqui, ó. Disse que a divindade de Cristo permaneceu tanto na alma quanto no corpo, e é isto que unia os dois mesmo separados, certo? Né? E na realidade, a presença da divindade no corpo fez com que aquele corpo não pudesse conhecer a corrupção de Cristo, né? Então, num entendimento mais profundo, a ressurreição de Cristo não é um acontecimento sobrenatural. Ele é um acontecimento natural diante da natureza divina dele, É né? a hora que o sobrenatural e o nosso natural se tornam um Isso. só. Isso. Então, a ressurreição de Cristo é a coisa, ela tinha que acontecer. Ela não havia como aquele corpo ficar, conhecer a corrupção. Houve apenas uma separação momentânea para que Jesus fosse com a alma humana, né, para a mansão dos mortos, mas aquela separação, ela era. E em nós, o que é importante para nós é morrermos em estado de graça. Para que Estado isso de também graça aconteça na gente. significa a graça do Espírito Santo. É Uhum. estar com o Espírito Santo de Deus, né? Então, essa divinização que a Eucaristia, que o Espírito Santo, que Jesus faz dentro de nós, é que nos vai proporcionar a ressurreição. Uhum. Da mesma forma que Cristo, né? Só que não pelo nosso poder, pelo poder Por de dele. Cristo. No caso de Cristo, é pelo poder dele. Mas fala que é o Pai que ressuscitou. Ah, mas fala que é o Espírito Santo que ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou. Porque Deus é um só, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. As suas manifestações podem ser distintas, mas a pessoa de Deus é uma, né? E Uhum. foi Ele que ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou, o Pai ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou, né? Não foi um ou outro, não, foi Deus que ressuscitou. Então, essa clareza que o catecismo nos dá é maravilhosa, né? Esse entendimento mais amplo desse momento crucial da história da nossa salvação que nos enxerta dentro de Deus, nos enxerta no coração de Deus, né? Isso é maravilhoso. Jair. Não vamos esquecer, Oswaldo, nós dois, principalmente nós dois, certo? A contribuição que nós dois recebemos do Padre Ron, por ocasião do retiro aí em Michigan, né? Sobre Eucaristia. E eu vou dar um pequeno testemunho. Ver se vocês conseguem enxergar essa página do livro aqui. O livro é esse daqui, ó, certo? Uhum. Já passei para os olhos. Essa página aqui, ó, que está aqui em grande aqui, ó. Ser livre. Ser livre. E para Oswaldo eu já contei, mas vou contar para você agora. Eu tenho duas irmãs, uma viúva e uma solteira, solteirona. A solteira tem 76 anos e a viúva tem 84. E eu comecei um projeto de evangelização, certo? E aí eu estou usando esse livro para adentrar com os assuntos, que é o que realmente está necessitado lá. Elas mudaram para um apartamento, só as duas, estava misturado com sobrinha, com cachorro. Então, nessa separação eu consegui entrar. E quando eu estava trabalhando com elas, esse assunto lá e tal, 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 vou lá toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Me veio um sentimento que eu tive, não naquele dia nem naquela hora, dias antes, sobre a Eucaristia, que vocês acabaram de falar. Então,
o sentimento, o sentimento na hora de receber a Eucaristia foi tão grande que houve uma visualização do paraíso. Quando eu tenho esse nível de sensibilidade, essa presença, essa forma de expressão do Espírito Santo, essa oportunidade, fica tudo mais fácil eu menosprezar o que tem que ser menosprezado e valorizar o que tem que ser valorizado, por causa desse poder, dessa grandeza da comunhão, entendeu? Então, é, para ser realmente livre, aqui ele diz assim: é um padre francês. Você não será livre humanamente enquanto não tiver construído em si um homem de pé, subordinando seu corpo, sua imaginação e sua sensibilidade ao seu espírito, à sua alma espiritual. Então, aqui ele diz, mas ainda em outra frase: se você não sentir livre para o que der e vier, você não é verdadeiramente livre, mas condenado à escravidão, à indecisão, à instabilidade e à angústia. Então, é, para fazer esse menosprezo às coisas que devem ser menosprezadas, eu necessito da presença de algo maior, eu necessito da presença do Jesus Eucarístico, né? E então, para elas lá, para mim também, muito mais que para elas que estavam lá, foi muito positiva essa menção e depois começamos a entender melhor o que é ser livre, né? Para mim, resumindo para vocês dois, hoje, tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos e tal, eu necessito fazer a troca, que é a tese que o Martin defende todos os encontros nossos. Essa troca, de trocar as nossas coisas humanas pelas coisas de Deus infinitas, as nossas coisas temporais pelas eternas, Eternos. entendeu? Então, a grandeza que o Padre Ron nos ensinou lá fez valer, entendeu? Fez valer. Amém. Que é algo que os padres têm muito dentro deles, porque eles são formados dessa forma e nós não somos. Então, o conhecimento deles é importante para a nossa vida, né? Exatamente. O que eu Vamos achei ouvir. mais interessante aqui dentro que foi quando você, Oswaldo, falou, e a coisa mais importante que tem aqui dentro, o Zoom, você sabe que o Zoom tem, o Zoom dá zoom na gente. Na hora que Sim. você falou a coisa mais importante que tem, só apareceu a sua imagem, o crucifixo atrás, e foi quando você falou, for estar em graça, na hora lá dentro eu falei, ó o Zoom, ó o Olha o zoom com a graça de Deus aí, ó. É, Olha, o ó. Zoom falando, olha as parábolas de Deus aí dentro, falando assim, vocês prestem atenção, em graça, né? Vamos lá, onde a gente parou? Três, sentido, No, acho que é o 651. 652. É o 651 que vai começar agora. Ah, tá. 651. O sentido e o alcance salvífico da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a nossa fé. A ressurreição constitui, antes de tudo, antes de mais nada, a confirmação de tudo o que o próprio Cristo fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram sua justificação se ao ressuscitar. Cristo deu a prova definitiva que havia prometido de sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrestre. A expressão segundo as Escrituras indica que a ressurreição de Cristo realiza essas predições. A verdade
da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Olha que legal, né? Então aí a gente vê como, na verdade, ele só ressuscitou porque por causa da divindade, né? Dissera ele: quando tiver levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha lá, aquele que a gente tinha falado, né? Ele é o único Sim. que é, né? A ressurreição da crucificação, A a ressurreição. ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. São Paulo pôde declarar aos judeus: a promessa feita aos nossos pais, Deus realizou plenamente para nós. Ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho e hoje te gerei. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus e o cumprimento segundo o desígnio eterno de Deus. Isso aqui é muito legal, né? É, é, a encarnação, o nascimento e a ressurreição é uma coisa só, porque Nossa, é a divindade conosco, né? É Deus conosco, né? Que é Jesus, né? Há um duplo aspecto do mistério pascal. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é a primeira justificação que nos restitui a graça de Esta é, primeiramente, a justificação que nos reconstitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova, conforme Romanos 6. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e da nova participação na graça. Ela realiza a adoção filial, pois os homens se tornam irmãos de Cristo como o próprio Jesus chama seus discípulos após a ressurreição. Ide, anunciai aos meus irmãos. Irmãos não por natureza, mas por dom da graça, visto que esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho único, que se revelou plenamente em sua ressurreição. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir, e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina. Olha que lindo! Olha, na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. É o que nós falamos através da Eucaristia, da oração, da busca dos sacramentos. Os cristãos, experimentaram as forças do mundo que há de vir, né? A missa é o céu para nós, né? sim. E sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Eu vou ler o resuminho aqui, porque daí a gente já encerra e já faz a partilha nossa, ó, ok? Perfeito.
A fé na ressurreição tem por objetivo um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam, por si mesmo, que o corpo de Cristo escapou das correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles prepararam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, é o princípio da nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Olha que legal! Né? Agora, justificando a nossa alma e futuramente vivificando o nosso corpo. Que coisa linda! Maravilhoso esse parágrafo de hoje, esses parágrafos de hoje, não? Que delícia. Saber Roseli, você vai partilha, né? começar hoje, Roseli. Hoje você Eu? começa. Justo É, eu? porque aí você não tem desculpa que alguém roubou a tua partida, Não, né? não. Mas Exatamente. Boa, eu Martim. tinha É essa a escolhido o ideia mesmo. 642, escolhi o 646, o 650, mas agora eu mudei, vou ficar com o 658, que é o último. Esse último fechou, não? Antes que alguém pegue. Mas é perfeito, é uma aula, super aula, né? Que Muito bonito. delícia, não? A gente isso é muito legal que eu sinto, ô, Roseli, que tira um pouco de superstição da gente e nos dá um entendimento mais claro, né? Sim. Sim. A nossa fé, a cada passo, vai sendo menos supersticiosa e mais racional, né? Uhum. Né? Mas é com E uma racionalidade já não pela mais graça de humana. Deus. É uma racionalidade pela graça, É pela uma graça. racionalidade não humana. É a Não racionalidade que vem do humana. Espírito Santo. Né? Porque quem não crê não aceita nada disso aqui que está escrito, né? É. É triste. É triste. A minha partilha aqui dentro é mais simples. A minha partilha não é sobre os temas de hoje, que nós já sobre o tema de hoje que nós já conversamos de várias posições diferentes. A minha partilha de hoje vem interessante que pode ser até que eu esteja exagerando, mas de tudo que nós aprendemos dentro do catecismo, o ápice está justamente nesse capítulo, nessa parte que nós cruzamos. Tudo, Sim. inclusive fala exatamente como a Roseli escolhe ali. Tudo, toda a nossa fé, tudo que vem exatamente do que foi esmiuçado, tentado ser esmiuçado nessa leitura, nesse estudo de hoje. Né? Sim. Sim. Esse 658 aí que a Roseli escolheu aí foi, É o né? perfeito, é o ápice do SIC, é o ápice da vida católica. Tudo está feito ali dentro. Exatamente. Jair. Saber do segue a É, vida. eu tinha, viu, Oswaldo? Tinha escrito 658, mas vou trocar aqui. Então, Ah, vou trocar. Ainda bem que No eu verifiquei. 645, no 645, na parte de baixo. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pôde ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Palavras do Senhor. graças a Graças Deus. a Deus. E é mesmo, né? A palavra do Senhor através da sua Santa Igreja, né? É. Né? Agora a sua, Oswaldo. Ó,
Ah, você também era Eu meio tô, 50, já sei, já explicou, já explicou. eu já partilhei tudo, já. Eu estou extasiado aqui de ver essa graça, né? De conseguir. Olha, o mais legal de tudo que eu vejo é não entender, porque entender isso é impossível para a gente, mas acreditar nisto, né? Isto que eu acho que é o gostoso, né? Que faz com que a gente possa até morrer por isso, né? Porque morrendo por Cristo, né, nós viveremos eternamente. Então, crer nisso, né? E queira Deus que Ele nos mantenha firmes e fortes para podermos testemunhar isso até o último suspiro da nossa vida, né? Porque que o inimigo de Deus, ele quer abalar esta fé em nós, né? Ele quer tirar, nos desanimar com as nossas, agindo de todas as formas, né? Dentro de nós, com os nossos sentimentos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso trabalho. E nada disso pode verdadeiramente tirar esta certeza de nós, né? Quando eu fazia um estudo sobre a esperança, e era de São José Maria Escrivá, né? Que ele falava da necessidade da ordenação das nossas esperanças, né? Nós precisamos colocar. Podemos pedir as coisas e esperar as coisas, isso é lícito, né? Jesus disse: pedi e receberei, buscar, encontrarei e tal. Mas o mais importante é nós ordenarmos a importância das nossas esperanças. E esta que nós lemos aqui hoje, como o Martin bem falou, né? É a nossa esperança maior, é a nossa esperança última, né? E ela não pode ser abalada por esperanças menores, por desesperanças menores, né? Por não recebermos coisas que são pequenas e menores, né? Porque esta aqui é a esperança maior. Então, tô, tô feliz hoje aqui com esse estudo nosso aqui, graças a Deus. Bom, Né? Vamos encerrar? vamos. Senhor, nós te agradecemos pela vossa bondade e pela vossa misericórdia, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que não somos nada, mas olhamos para ti e nos regozijamos de ver que tu nos chamastes e nos escolhestes, pequeninos e nada que somos, Senhor, para colocar a vossa grandeza e a vossa graça em nossa vida. Pedimos ao Senhor amado para que concluais, Senhor, conclua a obra que iniciastes em nós. Também pedimos pelas nossas famílias, pelas nossas filhas, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, Senhor, para que conclua, Senhor, esta obra de salvação. Obra, Senhor, como dissestes aqui, Senhor amado, da justificação da nossa alma, para que um dia o nosso corpo possa ser vivificado na graça, no poder da tua ação em nossa vida. Por isso, pedimos, Senhor, não nos deixeis afastar-nos de vós, Senhor, mas que possamos permanecer sempre firmes, arraigados nesta esperança, Senhor, como fundamento principal da nossa fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Já vosso seja o vosso nome. nome. Venha a Venha a nós o nós vosso o vosso reino, reino. seja feita a vossa Feita a vossa vontade, vontade, assim na terra assim na como no terra céu. como no céu. O pão Pão nosso de cada nosso de dia cada nos dai dia nos hoje. dai hoje. Perdoai as nossas Nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a perdoamos a quem nos quem tem nos tem ofendido. ofendido. E não nos Não nos deixeis cair deixeis em cair em tentação, tentação. mas livrai-nos Livrai-nos do do mal. mal. Amém. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, e é Pai, Pai, Filho Filho, e Espírito Santo. Santo. Amém. 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 Um bom Né? final de semana, gente. Um bom final de Obrigada para vocês semana. também aí. Abraço para todos aí, Roseli, Marte, Oswaldo. Abraço. O